de Deus. Eu queria ler agora Gênesis 3:15. Vamos ler bem forte? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos mais uma vez? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Vamos fazer um caminho aqui dessa palavra poderosa, nesse dia tão maravilhoso de Santa Ceia. Esse é um dos primeiros versículos, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Estamos ali no capítulo 3, versículo 15, lá no comecinho de tudo. Lá no início, quando Deus fez, lá em Gênesis 1, Deus criou o céu, criou a terra, criou tudo que existe, e criou o homem à sua imagem e semelhança. E a partir disso, então, Deus planejou ter intimidade comigo e com você. Deus planejou sermos um com Ele. Deus planejou que seríamos um com Ele. Irmão, eu vou te contar um negócio. Esse microfone pesa 3 quilos. Será que eu vou conseguir pregar com ele? Troca aqui. Mas é bom, tá lá. Ah, minha mãozinha agradece. E lá desde Gênesis, desde o início então, lá no início, esse plano maravilhoso, lá do começo, Deus planejou ter intimidade comigo e com você. Deus planejou que nós caminharíamos do lado dele. Deus planejou que seríamos um e estaríamos juntos. Tem uma peça que nós sempre temos aqui que fala desse momento. Aí Jesus caminha e do lado da pessoa, e mostra as árvores e mostra tudo para ela, porque esse foi o plano de Deus, o plano original de Deus, estarmos juntos, caminharmos ao lado dele. Mas então veio o pecado, e você é conhecedor disso. O homem e a mulher escolheram desobedecer a Deus. Eles não sabiam o tamanho da consequência disso na vida deles, mas eles sabiam que estavam desobedecendo a Deus. Então houve uma grande consequência. Foram afastados, separados definitivamente de Deus. Mas nós gostamos dessa frase que o nosso pastor César sempre fala: mas Deus nunca é pego de surpresa. E mesmo que eu e você não conseguimos entender isso, que eu falo que é difícil entender essa mente poderosa do nosso Deus, que sabe, conhece o futuro, e mesmo assim planeja, sabendo que muitas vezes nós vamos escolher errado, mas Ele continua planejando o melhor. Ele continua planejando o melhor para nós, mesmo que Ele saiba que eu e você vamos fazer errado. Eu não consigo entender isso, nem você, porque nós não somos Deus, não dá para a gente entender isso. Mas nosso Deus não foi pego de surpresa quando aconteceu isso. É difícil de entender e compreender, mas Ele sabia que o homem iria falhar. Então ali, naquele dia, naquele momento, Deus já anunciou um grande plano, um plano de resgate. Um plano de resgate para resgatar a minha vida e resgatar a sua vida, resgatar a vida de toda a humanidade. Um grande plano de resgate. E aqui, porém, inimizade entre ti. Naquele momento, esse versículo é a promessa messiânica de que a mulher geraria o Deus Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Naquele momento já iniciava um grande plano de salvação. Eu gosto de falar isso porque eu fico pensando lá no começo. O cordeiro que foi morto, a Bíblia diz cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia de tudo e já planejou um plano de resgate para mim e para você. Como disse o nosso bispo hoje de manhã, o nosso Deus já está lá no futuro. Ele já está lá no futuro. Eu e você não conseguimos imaginar isso, mas Ele já está. E hoje a palavra é para trazer segurança ao teu coração sobre o futuro. E que eu e você possamos enxergar esse futuro que já tem um fim.
E já está determinado pelo próprio Deus. E foi determinado lá no Gênesis 3,15 como seria o fim dessa história. E depois disso, o homem, Deus fez aliança com Abraão. Depois nós vamos falar um pouco da aliança de Abraão. E veio caminhando, Deus fez aliança com Abraão. Até que chegou o tempo do povo lá no Egito. Veio Moisés, libertou o povo do Egito. Naquele dia, naquele tempo, naquela época, Satanás já pensou que era Jesus quem estava chegando. Já tentou matar o Moisés. Fez de tudo para que Moisés fosse morto. Foi uma época que provavelmente Satanás falou assim: acho que aquela promessa, aquela certeza que Deus deu deve estar perto de se cumprir. Mas não, ainda não era Moisés. E lá na plenitude dos tempos, no tempo que Deus determinou, veio Jesus. Estamos no mês de dezembro, última Santa Ceia do ano, época de Natal. Jesus não nasceu em dezembro, com certeza não foi essa data. Mas nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, para lembrar desse tempo, a plenitude dos tempos. O dia em que a promessa começava a se cumprir, tomava forma. Ele viveu ele viveu como homem, veio à terra para viver a nossa vida, para estar aqui conosco e morrer a nossa morte, para que eu e você pudéssemos viver a vida de Jesus e sermos completamente libertos desse peso do pecado, do salário do pecado, que é a morte. Estávamos todos condenados, já éramos condenados. Sabe aquele condenado? Puxou a ficha, já estava condenado. E o salário do nosso pecado era a morte. Mas Jesus veio para cumprir o plano de Deus. Esse plano que veio lá desde o Gênesis 3,15. E falar para mim e para você: estou aqui para cumprir. Existe uma promessa e eu vim cumprir a promessa. Deus mostra a sua fidelidade com o homem. Deus mostra a sua fidelidade com a sua palavra. Eu não sou dessa época, mas o povo diz que teve uma época que os homens tiravam o fio da barba para assinar um contrato. Tá tudo certo aqui. Eu não sou dessa época. Tem um povo dessa época aqui, não vou dizer, não são tantos que tem aqui hoje, mas eu não sou dessa época. Tirava o quê? A palavra valia tudo. A palavra. Ninguém precisava assinar contrato. Não tinha papel, não tinha contrato. A palavra era tudo. O nosso Deus é esse Deus, um Deus de palavra. É um Deus de palavra, mas mesmo assim, a Bíblia é esse grande contrato que diz a sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Para que os homens não esqueçam o que Deus diz, para que os homens não esqueçam da sua promessa. Não é porque Ele não vai cumprir, não é porque ele tem medo de esquecer. Deus não tem medo de esquecer, Deus não se esquece, Deus não vai se esquecer de nada. Não, Ele não vai. Ele não se esquece, Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está trabalhando para o seu 2021 ser o melhor ano da sua vida. Aleluia! Mas Ele deixou a Bíblia, a sua palavra, para quê? Para confirmar, para que eu e você pudéssemos ler e entender que esse é o Deus que servimos, um Deus de palavra. Então em Jesus começou a se cumprir essa grande promessa. E na crucificação foi um ato consumado. Aqui nós estamos aqui para participar do corpo, através do pão, e do sangue, através do suco de uva. Jesus disse para os seus discípulos: fazer isso em memória, em minha memória. Fazer isso em memória do meu sacrifício. Os discípulos não entendiam bem o que acontecia, mas Jesus falou: fazer isso em minha memória. Eu preciso morrer para que venha o Consolador. Fazer isso em minha memória, até que eu volte. Então novamente Jesus fez uma promessa: eu venho, eu vou. Fez duas promessas na verdade: eu vou para o Pai, preparar lugar para vocês, e vou enviar o Consolador, que estará convosco todos os dias. Aleluia! Todos os dias, até que eu volte, até que eu venha buscar a minha igreja, a minha noiva. E já se passaram perto de 2000 anos que Jesus foi crucificado, derramou até a última gota de sangue, para que eu e você pudéssemos ter
libertação, cura, salvação. Seu corpo foi dilacerado para que nós pudéssemos ter cura. E nós aqui oramos e aplicamos os 7 derramamentos, as 7 vezes em que Jesus derramou o seu sangue, para que nós tivéssemos essa plenitude do sacrifício de Jesus. E veio o Consolador, aleluia! O Santo Espírito de Deus que está neste lugar, aleluia! E que é bem-vindo aqui, mas que mora em meu coração, mora no seu coração, tem morada em nós, que somos o templo do Espírito Santo. E essa promessa da sua presença em nós é o que faz com que isso ainda possa acontecer. Já quase 2000 anos e nós continuamos participando da Santa Ceia. Continuamos porque Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo que agia na igreja primitiva e continua neste lugar. Eu e você precisamos entender. Por isso eu coloquei aquele versículo aqui. Aquele versículo foi dito por Jesus a Pedro, mas ele é para mim e para você também. Porque é o mesmo Deus que continua atuando, o mesmo Espírito Santo que continua atuando nas nossas vidas e que continua nos dando autoridade. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. E eu queria agora ler com você Apocalipse, para dizer para você qual é o fim da história. Tudo isso para dizer que tem um fim a história. E para dizer para você que o fim da história já foi escrito em Gênesis 3:15. E é isso que o Senhor quer falar conosco, essa esperança e essa certeza de que o Senhor é esse Deus que cumpre palavras e que Ele não é pego de surpresa. E aquilo que está acontecendo com você não surpreendeu o Senhor. Aquilo que aconteceu com o mundo todo não surpreendeu o nosso Deus, porque Ele nunca é pego de surpresa, porque Ele já escreveu um fim para a nossa história. Aleluia! Irmão, agora ficou... aumenta aí, por favor, que ficou muito baixinho aqui. Apocalipse 21:1. Eu quero ler com você. Este é o fim da nossa história, da história da igreja, a noiva de Cristo. Vamos ver que coisa maravilhosa que Deus tem para nós. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus, presta atenção, limpará. Vamos falar comigo? Vocês estão aqui comigo? Amém. Ninguém está na sua casa limpando a cozinha? Não? Estão aqui? Vamos ler esse versículo lindo, diga comigo bem forte. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, bem forte, diga comigo: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus para nós hoje é uma esperança, é uma certeza, é uma palavra que vai te dar ânimo para continuar. Por quê? Porque Deus já tem um fim para toda a história da humanidade. E quando eu consigo viver olhando para esse fim, a minha vida toma outra dimensão. A minha vida toma outro sentido. Quando eu enxergo a promessa
e aquilo que Deus disse sobre mim e disse sobre a minha vida: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. O que significa isso? Aquilo que estava acontecendo lá no Éden, aquilo que foi o relacionamento que foi criado lá no Éden, com o homem, com o ser humano, com a imagem e semelhança de Deus, porque é isso que nós somos, vai voltar a existir e será pleno, completo, perfeito, maravilhoso, como foi lá de Adão e Eva. Mesmo que existe, vamos dizer assim, a gente aprendeu isso em português quando eu era pequena, faz tempo, um hiato. Tem um hiato entre esse começo e o fim. Existe entre os dois um hiato, uma separação. Existe lá o Gênesis, quando Deus criou o homem, antes do pecado. E existe aqui o Apocalipse. E nesse meio do caminho, existe uma grande palavra, uma grande promessa. E hoje nós estamos vivendo nesse meio do caminho. Mas a nossa visão tem que ser a do fim da história. E eu estava pensando como a gente explica que a história já tem um fim, se a gente ainda está vivendo ela. Porque as nossas vidas são tão falhas, tão falíveis, a gente não sabe se amanhã alguém decreta alguma coisa, uma lei nova, e nós temos que fechar as portas, não é verdade? As coisas da nossa terra, o ser humano é tão falho, ele falha nas suas decisões e fere outras pessoas. Então não conseguimos imaginar o que é isso, ter um fim, uma história, ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Como ter certeza se apareceu o Covid em março? Ninguém pensava. Eu lembro quando alguém falou, vamos fechar tudo. Eu falei, vai fechar nada, como assim vai fechar? O mundo vai parar? Como assim? E fechou, parou. Aquilo que era impossível aconteceu. Coisas que nós não imaginávamos acontecer, que nós nunca imaginaríamos. Profecias do tipo, bares e igrejas vão fechar. Profecias dadas 10, 15 anos antes. Bares e igrejas. Quem é que coloca bares e igrejas na mesma profecia? Você já viu isso? Pois o pastor fez isso, colocou, esqueci o nome do pastor, fez isso nos Estados Unidos 10, 15 anos antes de acontecer a pandemia. Que ia acontecer, bares e igrejas fechariam. E foi exatamente isso que aconteceu. Então aconteceram coisas que nos tiram desse foco e dessa certeza, e nos colocaram numa situação de medo, de timidez. Mas quando eu entendo que já existe um fim para a nossa história, e que Jesus disse para Pedro, Pedro, estou firmando a igreja. Jesus, eu sou a pedra, eu sou aquele que te fortalece. E presta atenção, essa igreja fortalecida em Jesus, nem as portas do inferno podem prevalecer sobre ela. Oh, aleluia! Eu só consigo tomar posse dessa palavra e vivê-la intensamente se eu entender o poder de saber que a nossa história já tem um fim e que nada pega Deus de surpresa. Quando eu e você vivemos isso, nada vai te entristecer tanto quanto te entristece hoje. Nada vai te surpreender. Nada. Porque então nós vamos estar firmados num Deus que não se surpreende, num Deus que não é pego de surpresa, num Deus que disse, ó, já está escrito, a sentença já foi dada. Nós vamos cantar esse hino nos 12 dias, que fala assim, olha só, o leão já esmagou a serpente. A sentença já foi dada. Você sabe quando alguém recebe uma sentença e demora 10, 12 anos para ser preso? A pessoa fica 10, 12 anos solta, mas ela sabe que a sentença já foi dada, tem um mandato e daqui a pouco ela vai ser presa. Ela vive uma dúvida, será que eu vou me livrar? Será que eu vou me livrar? Não, o dia que chega a pessoa para executar a sentença, vai lá e fala, pronto, agora é cadeia, está preso. Já faz muito mais que 2 mil anos, faz 2 mil anos que a sentença, cerca de 2 mil anos, lá no Gênesis, Deus deu a sentença para o diabo.
em Jesus consumou essa sentença, aleluia, esmagando a serpente e dizendo: acabou. E agora estamos nesse tempo que daqui pouco tempo o Senhor vai executar essa sentença e a igreja de Cristo será tomada, aleluia, e viveremos aquilo que está em Apocalipse, que você conhece. Mas o que o Senhor quer falar conosco hoje é que eu preciso ter o foco nessa visão do futuro, não na visão que as pessoas passam do futuro, não no medo do Apocalipse. Pare de olhar o Apocalipse com medo do Apocalipse. Eu olho o Apocalipse, irmãos, tem uns negócios lá que eu falo: quero viver isso aí não queria ver. Mas eu nunca olho o Apocalipse sem olhar esse capítulo. Eu posso ler o Apocalipse inteiro, mas eu vou ler o 21 e o 22, porque é o que importa, é o que interessa, é o que me serve, porque eu sou a noiva de Cristo, é isso aqui que me serve. Se eu vou passar pela tribulação ou não vou passar pela tribulação, se vão ser 3 anos ou vão ser 7 anos, nada importa, porque lá no fim, o fim já está escrito, o fim já existe. O fim já existe. Então, se eu estou focado nele, não interessa o que está no meio do caminho, esse ato não me interessa. Nós vamos finalizar esse ano de 2020. E algumas pessoas dizem: que ano? Que ano? Perdemos um ano. Não, o mundo não perdeu um ano. As coisas avançaram mais do que nós poderíamos imaginar. E não tem nada perdido, só está mudado. Mas vem o 2021 e Deus já está em 2021, amém? E novos desafios virão. E como é que nós avançamos firmes na promessa? Aí eu quero falar agora de Abraão com você. Abraão recebeu sua promessa lá em Gênesis 12:1. Deus fala para Abraão, fala com Abraão no versículo 3, ele fala assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali Deus começou a falar com Abraão, e Abraão saiu e começou a seguir aquilo que Deus tinha determinado para ele, firmado numa palavra. Eu quero dizer que o Senhor quer que você aprenda a ser firmado na sua palavra e caminhe na palavra dele, não na palavra das outras pessoas, não como nós cantamos aqui nos ruídos, firmados na palavra. Como eu disse para você, a palavra existe para mim e para você. Para o nosso Deus não precisava existir a Bíblia, existe porque eu preciso, você precisa, porque o Deus cumpre palavras. Ele é o Deus de palavra e Ele cumpre a sua palavra. E se não tivesse escrito, Ele estaria cumprindo do mesmo jeito, porque Ele é um Deus de palavra. Mas Ele escreve porque eu preciso, porque eu sou ser humano, eu sou falho, eu não cumpro palavras. Mas Ele escreve para que eu possa me lembrar dela sempre. E Deus falou com Abraão. Lá no Gênesis 12, Deus começa o chamado de Abraão. Lá no Gênesis 13, Deus faz uma promessa, de 13 e 16: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então Deus faz a promessa. Abraão era estéril, Sara estéril, não tinham filhos, não havia possibilidade, mas ele recebeu uma palavra, uma promessa, e ele então focou na promessa, caminhou nela. Como é que eu vivo essa vida enxergando o fim? É essa vida que o Senhor quer que nós vivamos sempre, não é só 2021, mas agora que começa 2021, é o ano para você viver olhando o fim, olhando aonde Deus quer te levar. O Senhor nos deu uma palavra profética aqui domingo, que se abriu sobre a nossa igreja, a porta do peixe, e eu só falo isso a semana inteira, e já falei na minha célula. A porta da multiplicação é o ano frutificar. Aleluia! É o nosso ano 2021, ano de frutificar. Aí vem um pastor que não sabe nada do nosso ano 2021, mas fala que a porta do peixe foi aberta e que nós vamos pescar de rede, e pesca maravilhosa como foi a de Pedro. Aleluia! Eu estou
tomei posse daquilo para mim para o ano de 2021. Então eu já estou imaginando onde eu quero chegar, estar em 2021. E focando no fim, focando na promessa, focando naquilo que Deus tem para mim. Abraão caminhou 25 anos focado na promessa. E como é que ele permaneceu? De tempos em tempos Deus aparecia e falava: Abraão, eu não me esqueci de você. Abraão, continue. Lá em Gênesis 15 Deus fala com Abraão. Lá em Gênesis 18 Deus fala de novo, mostrando para ele: Abraão, foca na promessa, naquilo que você tem para viver. Veja o fim, não o meio. A caminhada vai te fortalecer, a caminhada vai te fazer mais forte. Olhe o objetivo final, aonde Deus quer te colocar. Eu e você precisamos olhar à frente, a promessa, para ter paciência e esperar ela chegar, e não perdê-la. Abraão ficou esperando 25 anos, mas a promessa veio, porque o nosso Deus é um Deus de palavra, Ele cumpre as suas promessas, aleluia. Davi foi ungido rei, ele ainda era um garoto, e ele se tornou rei com 30 anos. Nós não sabemos quanto tempo foi, mas foi quase 20 anos que Davi esperou. Na Bíblia parece rapidinho, mas não teve nada rapidinho ali não. Teve perseguição, teve luta, ele foi humilhado, e aí ele foi forjado para ser um grande rei. Ele foi treinado e ensinado pelo próprio Deus e pelas circunstâncias para chegar ao trono e se tornar um grande rei. Mas ele conseguiu permanecer com foco na promessa, na direção, sabendo para onde ia e como deveria fazer. O Senhor hoje quer te dar essa esperança e essa fé para este ano que se inicia, para esse novo ano. Essa é a última Santa Ceia do ano. E mesmo que você não possa imaginar como é o 2021, na verdade nós podemos imaginar. Se você estiver olhando o fim, se você estiver entendendo que Deus de palavras está com você, se você estiver compreendendo que o Deus que cria relacionamento com Adão e Eva fez de tudo para ter um relacionamento comigo e com você, e como um Deus apaixonado por mim e por você faz de tudo para estar perto, eu consigo ver em 2021 um ano abençoado, um ano cheio da presença do Espírito Santo, um ano em que vamos viver o sobrenatural como se fosse natural, aleluia! Um ano de restituição, um ano de grandes mudanças e transformações, aleluia! Se eu e você enxergarmos o 2021, enxergando o nosso Deus e o fim que Ele tem para nós, enxergando que já existe um fim para a nossa história, e o Deus que escreveu a nossa história é um Deus que escreveu uma história maravilhosa, aleluia! Você sabe quando a gente está na escola e a gente começa a aprender a desenhar, né? Na verdade, eu comecei a aprender a desenhar, mas nunca aprendi. Eu continuo sem aprender. Não deu certo. Comigo não deu certo. Eu tentei. Eu sei fazer árvore, mais nada. Só árvore. E a gente faz o quê? A gente põe o desenho e vai copiando, né? A gente põe lá o desenho e com muito esforço a gente tenta copiar aquelas coisas todas para que a nossa história fique parecida. Aí com o nosso esforço a gente vai lá tentando. Aí de vez em quando a gente pega e entrega para a professora, entrega para a mãe, as crianças falam: olha, nossa, o que é isso? Aí eles mostram o original, você: era isso? O que era para ser isso? Quando ele mostra o desenho e fala assim: o que era para ser isso? Aí, não, é o cachorro, não, é um navio. Né? Acontece, já aconteceu com você isso? Você achar que é um cachorro e um navio, coisas do tipo assim, não é verdade? A gente olha, não tem nada a ver o desenho, mas a pessoa fez achando que estava fazendo uma coisa parecida com aquilo. Nós fazemos isso com a nossa vida. Deus escreveu um plano original e te garanto que é bonito e que é maravilhoso, e a gente com o nosso próprio dedo, com as nossas mãos, a gente tenta fazer uma cópia do plano de Deus. E a gente começa a executar a nossa vida baseado no que a gente pensa assim: não, Deus planejou isso para mim, é isso mesmo, vou fazer. E aí nós fazemos, nós vamos fazendo. E aqui, irmão, aí sai um cachorro parecido com um navio, um carro parecido com um avião. As coisas piores podem acontecer quando a gente começa a fazer essa cópia.
desenhando a nossa própria vida com as nossas próprias mãos, tentando copiar aquilo que Deus planejou para nós. Que eu e você possamos entender que o Senhor já tem uma história pronta para nós, e Ele está nos chamando para vivê-la. E tem uma canção que fala assim: eu vou deixar todas as páginas em brancos para o Senhor escrever, não eu mais. Esse é o futuro perfeito. O futuro, vou falar aqui do jeito que a gente brinca falando, mas você vai entender bem. Um futuro que eu e você não botamos o bedelho. Já ouviu essa frase? Esse é o futuro perfeito. Esse é o 2021 perfeito. O 2021 que eu não dou palpite e não põe meu dedinho para estragar tudo, para fazer o cachorro parecer avião. Não! Deus tem sim uma grande, maravilhosa história para o nosso 2021. Ele está te convidando a participar disso, efetivamente fazendo aquilo que Ele planejou. Quando você olha o futuro e pensa: Deus já escreveu ele, por que eu fico aqui teimando? Por que eu fico teimando em tomar decisões, em fazer escolhas que não são as de Deus? Por que eu fico tentando desenhar e copiar se eu nem sei fazer isso? Eu quero que hoje você saia daqui com esse coração. Eu estou tentando fazer uma cópia da minha vida, quando Deus tem o original, o perfeito, o maravilhoso para mim viver em 2021. Abraão soube esperar a promessa. Foi nesse período que ele foi sendo tratado e transformado no homem de fé, que a Bíblia fala, e falamos dele até hoje. Davi foi sendo formado em um período com quase 20 anos que ele esperou para ser rei. Ele foi forjado um grande rei. Um grande rei. Então qualquer tempo que seja necessário para esperar, para viver a promessa, é um tempo necessário mesmo. Não é de brincadeira. É porque eu e você precisamos ser forjados. Eu tenho aprendido todos os dias com as circunstâncias que nós temos vivido na vida espiritual, na vida material, que tudo realmente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre. E nós perdemos muitas vezes, não chegamos onde nós deveríamos ir, porque estamos perdidos no meio do caminho, repetindo a lição, não mudando, não sendo transformado. Saia daqui hoje com essa certeza que no meio da ceia, neste lugar, é o lugar de ser transformado pelo Espírito Santo. Quando eu tenho essa certeza, então, que eu já sei o fim da história, que Deus fez uma história maravilhosa para mim, a perspectiva da minha vida muda. Eu não consigo olhar minha vida e olhar uma vida derrotada. Você pode olhar para a sua vida e achar que você é um derrotado, depois que você sabe que Deus tem uma história toda pronta para você, maravilhosa, que Ele é um Deus de palavra, que Ele fez um plano. Lá no Gênesis 3:15 já tem um fim essa história. Quando eu olho a perspectiva da minha vida assim, e Jesus se sacrificou, eu estou aqui por causa de Jesus, eu não posso olhar uma vida miserável, eu não posso acreditar que eu tenho uma vida miserável, eu não posso entender que meu futuro está perdido. Não, meu futuro já está escrito ali no Apocalipse 21, uma nova Jerusalém, e Ele vai enxugar toda lágrima. Não tem lá nada de lágrima naquele lugar, aleluia. Quando você estiver na sua casa chorando por uma situação, leia Apocalipse 21 e se lembre: Ele vai enxugar todas as minhas lágrimas. Isso é temporário, isso é passageiro. O que é real e verdadeiro e certo está escrito lá no Apocalipse, aleluia. Aquele que vencer herdará todas as coisas comigo, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa é a verdade da qual eu e você não podemos nos esquecer nunca. Nunca. Então quando eu choro, eu me lembro disso. Quando eu sorrio, eu me lembro disso. Quando eu conquisto, eu me lembro disso. Quando eu não conquisto, quando eu não consigo, eu também me lembro disso. Porque não importa o que passa nesse meio tempo aqui, além de fazer a vontade de Deus, e como disse nosso bispo, cumprir este propósito. Essa é a vida que vale a pena viver, aleluia. A vida que cumpre o propósito de Deus, a vida que sabe o seu fim. E o nosso fim é esse fim maravilhoso: estar com o Senhor, habitar no templo, habitar na sua presença, o próprio Deus, o próprio Deus. Não há luz no céu, é o próprio Deus, aleluia.
Os homens da Bíblia passaram, viveram esse tempo porque eles conseguiram enxergar lá na frente, acreditar na promessa e no futuro que Deus tinha para a igreja. Queridos, eu quero dizer para você que nós vamos viver dias piores, porque lá no Apocalipse, antes do capítulo 21, tem os dias piores, que eu não sei se eu vou viver você, mas tem lá os dias piores. Mas quando eu foco no 21, no 22, e lembro da igreja, lembro do céu, e lembro da Nova Jerusalém, olha para mim o que eu vou dizer para você: toda dor é suportável. Qualquer dor pode ser suportável, qualquer tristeza pode ser suportável, se você focar lá na frente. Então talvez você esteja passando situações difíceis, e talvez nós passemos situações difíceis, como nós passamos esse ano de 2020, mas se eu focar lá na frente, na herança, na promessa, qualquer coisa eu posso passar por cima e avançar. Eu aprendi uma vez, num livro que falava sobre pais e filhos, que uma criança que tem os pais separados, que passa pelo divórcio, ela pode se tornar dois tipos de pessoa: uma pessoa fraca ou uma pessoa forte. Não tem meio termo, porque ela passa pela pior dor que ela pode conhecer na vida quando ainda é uma criança. Não existe dor maior para ela. E aí esse médico falava: então as funções dos pais é fazer com que aquilo vire uma coisa boa, não uma coisa ruim. Infelizmente nós temos algumas crianças que têm passado por essa situação e depois se tornam adolescentes que pensam em suicídio, fazem tantas coisas, tem um buraco no seu peito, porque eles não conseguiram suportar aquela dor e vencê-la. Mas os que vencem, esse médico falava assim: nada mais impede eles de prosseguir. Você sabe o que é isso? Nada mais impede eles de prosseguir, porque o pior eles já venceram na vida, tudo o resto é fichinha. Você já pensou que é uma criança pequena passando por isso e ser dessa pessoa que já decidiu que a vida dela ela vai sempre ser vencedora? E eu queria aplicar isso para as nossas vidas. Não seja esse cristão fraco que qualquer marolinha te derruba do barco. Olhe para dentro de você e fale assim: nós vencemos 2020. Fala para mim: vencemos 2020. Passamos por essa pandemia. O mundo passou. Não olhe para 2021 pensando: que tragédia, que horror. Fala: nós já passamos por isso. Olha o que nós já passamos. Dá para você olhar para frente e falar: a gente consegue avançar. Nós temos força. Temos em Deus autoridade para avançar e conquistar. Se passamos por isso, não é para você fazer essa cara de dó, do tipo: e agora? Ai, meu Deus do céu, que tragédia. Não, falar assim: olha o que nós passamos. Nós vencemos, estamos aqui, terminamos o ano de 2020. E eu e você estamos aqui para cear e participar da mesa pelo nosso Deus. Essa história já declarada por Ele. Se eu e você caminharmos assim, nós sempre teremos um rosto, um sorriso de vitória no nosso rosto. Teremos esse sorriso de vitória, porque vamos entender, não importa, porque se eu decidir como Abraão, que vou esperar a promessa, se eu decidir como Davi, que vou fazer essa caminhada até receber a minha promessa, ninguém pode impedir. Não tem um Saul que vai vencer o Davi, não teve. Saul não conseguiu roubar de Davi. Abraão passou por tanta coisa, mas nada impediu ele da promessa, porque ele decidiu vivê-la. Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você tomasse essa palavra no seu coração e tivesse essa certeza. Nós temos um fim declarado pelo nosso Deus, uma história maravilhosa. Ele tem a história original para mim e para você, e já foi escrita lá desde o Gênesis 3. Desde lá, eu e você precisamos decidir vivê-la. Feche os seus olhos. Talvez você tenha vivido dias difíceis e as promessas parecem que ficaram mais distantes, mas o mesmo Deus que fez promessas a Abraão, que deu palavras proféticas para Davi e o colocou em um lugar de honra, é o mesmo Deus que vai agir na sua vida. É o mesmo Deus que vai operar um milagre na sua vida. Então feche os seus olhos.
Segura na mão essa partícula de pão e agradeça ao Senhor pelo seu corpo que foi moído, totalmente esmiuçado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Foram 12 santas ceias, o Senhor nos municiando, nos revestindo todo mês para aguentar o dia mau, as dificuldades, as más notícias, tudo aquilo que o mundo, o globo terrestre atravessou nesse ano 2020. Mas o Senhor sempre do nosso lado, e o Senhor fazendo valer o teu sacrifício, os benefícios da cruz estiveram em todos os momentos presentes na nossa vida, e nós queremos te agradecer nessa noite. E pela 12ª vez nesse ano de 2020, nós agradecemos ao Senhor pelo teu corpo moído, pelo teu sacrifício, reconhecendo que para o Senhor sobrou a cruz, mas para mim todos os benefícios dela. E eu quero te agradecer nessa noite e consagrar essa partícula de pão, para que a hora que ela entrar dentro de mim, do meu organismo, gere em mim saúde espiritual, força espiritual, a certeza da palavra que foi ministrada hoje, certezas que não vão ser roubadas pelas tempestades, pelas dificuldades, convicções que não serão tiradas de nós, mesmo em meio às lutas. No nome de Jesus, gera isso dentro de nós hoje, através da participação da Santa Ceia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos participar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar e tome o cálice nas suas mãos. Levanta esse cálice. Eu disse aqui de manhã, se não for ao Senhor, se não for o sangue do Senhor, o sangue de Jesus, que tivesse cobrido a nossa vida esse ano, irmãos, o Covid teria nos levado, o medo teria nos levado, a miséria teria nos levado. Mas o Salmo 124 é tremendo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Mas depois ele diz assim: a nossa alma escapou, como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro. Os laços se quebraram em 2020 e nós escapamos, irmãos. Leia o Salmo 124 para você ver. O laço do passarinheiro se quebrou, eu e minha família escapamos, e você? A nossa família escapou. E com certeza 21, Deus vai continuar quebrando o laço do passarinheiro. Mas sempre tem um escape para nós. Sempre vai ter um escape. Aquele que serve a Deus sempre tem um escape. Sempre vai haver uma saída. E assim eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que está protegido debaixo do sangue de Jesus. Pai, nós consagramos esse cálice agora. E como nesses últimos anos, ó Deus, o Senhor já nos preparando para o ano 2020, que seria difícil. Nunca falamos tanto sobre o poder do sangue, dos 7 derramamentos. O Senhor já veio nos preparando para nos revestir, para nos proteger. E por causa desse sangue, o laço do passarinheiro se quebrou e nós escapamos por tantas vezes esse ano. Queremos te agradecer pelo teu sangue derramado, reconhecer que foi Ele que nos protegeu, não foi outra coisa. Foi o Senhor que nos protegeu da morte, o Senhor nos protegeu de todos os males que assolaram o mundo nesse ano. Então nós queremos continuar debaixo dessa proteção, submetidos, ó Deus, à proteção, à blindagem, ao escudo que o teu sangue proporciona na minha vida e na vida dos teus. E assim como naquela noite fatídica lá no Egito, quantas pestes, quantas epidemias,
Quantas pandemias aconteceu naquela noite num dia só, ceifando tantas vidas. Mas onde tinha a marca do sangue, o anjo da morte não entrou. E eu quero declarar, levante esse cálice, aonde houver o sangue de Jesus, o anjo da morte, da destruição não vai entrar. A Covid-19 não vai entrar, nem o mal vai entrar no lar, na casa, na família que tem a proteção do sangue de Jesus. Nós te agradecemos por esse sangue e damos graça por esse cálice. O Senhor bebeu no meu lugar cálice de morte, mas hoje eu celebro o cálice da vida, juntamente com os meus irmãos e a igreja do Senhor Jesus aqui nessa noite. Eu consagro esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante esse cálice, brinde a tua vitória, brinde a vitória da tua família, o livramento da tua família, e faça um voto com o Senhor. Diga: assim vai continuar para o ano de 21. Eu vou estar aqui nas 12 Santa Ceia, vou estar aqui buscando proteção, e com certeza vou continuar estando protegido, em nome de Jesus. Viva Cristo!